Capítulo 130. O retorno de Sado e Diana ocorreu sem ser anunciado. Eles saíram da carruagem e um adolescente com colarinho de ferro estava na entrada, que nenhum dos dois tinha visto antes. O rapaz estava extremamente bem vestido, com um rico tecido azul escuro, e armado com uma única espada curta, cujo cabo segurava com uma das mãos. Nome e propósito da visita? Perguntou ele, autoritário. Eu sou Sado, está Diana, aqui para relatar o status da nossa missão a Anaxen. Sado respondeu, e o garoto afrouxou o aperto na espada curta em seu lado. Lady Solution disse para você se reportar a ela imediatamente, disse o jovem e abriu a porta para eles. O casal inclinou a cabeça educadamente e entrou na propriedade. Novos rostos, disse Diana. Teremos muito mais em breve, a menos que eu esteja enganado. Isso será uma espécie de campo preparatório antes que alguém vá para Comestra ou qualquer uma das vilas. Sado propôs o pensamento enquanto caminhavam pelo longo corredor que levava ao escritório do monstro. O que te faz dizer isso? Diana perguntou, virando a cabeça para olhar para Sado com um interesse repentino. Reconstruir leva tempo, e ela não vai simplesmente começar a recompensar as pessoas por existirem. A senhora Ivenor é astuta, tudo requer preparação. Essa última missão me ensinou muito. Não acho provável que enviar pessoas para fazendas e vilas antes que tudo esteja pronto, ou antes que as pessoas sejam leais, esteja nos planos dela. Você discorda? Perguntou Sado. Não, é só que... Diana conseguiu bufar um pouco. Eu nunca vi você pensar em algo assim antes. Em vez de rir, a voz de Sado ficou séria. Tenho aprendido o quão estúpido isso foi desde o dia em que nossos muros caíram. Se eu tinha alguma dúvida, você explicando o porquê de estar lá no caminho de volta, me roubou tudo, então, estou tentando. Ela ficou em silêncio diante da autorrecriminação dele e permaneceu assim quando chegaram ao escritório do monstro e Sado bateu para anunciar os dois. Entrem, eles ouviram a voz cortante do monstro em traje de empregada e entraram juntos, aproximaram-se da mesa onde a empregada trabalhava, ajoelharam-se e prostraram-se. Então, como foi? Solution perguntou, sem dar permissão para que levantassem a cabeça. No entanto, ela se levantou e foi até a parede onde havia um chicote pendurado em um gancho. Eles relataram os eventos da visita e, quando terminaram, Solution deu uma sacudida no chicote. Entendo. Bem, isso está tudo dentro das expectativas. Poderia ter sido bom se você tivesse conseguido algumas vendas primeiro, mas talvez seja melhor assim. Solution deu de ombros. Minha aluna terá seus próprios planos quando voltar. Ela terminou seus negócios com o imperador e está a caminho. Os olhares repentinos e sem permissão para ela a fizeram parar. Lady Solution, como você? Sado perguntou, então parou quando Solution riu. Marquei minha aluna com uma pequena parte de mim, tenho certeza de que dói muito, para a maioria, mas não será nada para ela. Pode levar um pouco mais de tempo para ela se recuperar, mas ela voltará, agora. Sado, você deveria ter algo para me mostrar. Sado pegou o texto sagrado de sua tradução e o mostrou a Solution, que pegou as palavras traduzidas da Salvadora Sombria e sentou-se à mesa novamente para ler. Cada erro vale um ponto desta vez. Ele não discutiu, apenas esperou. A leitura do texto levou muito pouco tempo e, no final, Solution marcou 3 pontos. 3 erros, quase perfeito, Solution disse com uma voz sem qualquer traço de ira ou misericórdia. Agora, antes de começarmos, mais uma coisa, ela se levantou e estalou os dedos. Solution passou alguns metros além de Sado e se virou para encará-lo. Agora, vamos ver se você se lembra de alguma coisa, ou se ainda é digno de lamber a bota de alguém que eu ensinei a ser um assassino magnífico. Sado não hesitou, atacou, sua única espada e punho aberto misturavam as artes de seu local de nascimento com aquelas que Solution lhe havia passado, ou melhor, incutido nele. Nada mal. Nada mal. Solution comentou enquanto desviava da espada dele e desviava o dorso do punho dele que vinha em direção ao seu rosto. Enquanto ela desviava do golpe, ele ativou aceleração de fluxo, desviando do golpe seguinte que sabia que viria. Ele girou o corpo sob o golpe, agarrando o pulso de Solution e tentando desferir um golpe em seu núcleo, apenas para levar o joelho dela em seu rosto, que o fez voar contra a parede e cair com um baque. Ele estava de pé novamente em um instante. Ela conteve o golpe, mas, droga, como dói.
Ele pensou enquanto usava mais duas artes marciais para aumentar sua resistência e velocidade. Melhor, disse Solution, indiferente, enquanto segurava o braço dele com a espada e desferia um golpe sobre sua axila, seguido por mais 3 golpes nos rins e no plexo solar, derrubando o príncipe dos sonhos no chão com um baque pesado. Você aguentou mais 2 golpes e 3 contra-ataques do que da última vez. Mas não é bom o suficiente, não é, Senhora Solution? Ele gemeu, fazendo uma careta de dor para conseguir fazer a pergunta ali mesmo, onde estava no chão. Não é, mas você tem anos para tentar alcançá-la. Supondo que não ceda primeiro, espero que dure um pouco mais, pelo menos. Ela riu e apontou para Diana. Agora, tire-o da armadura. Ele levou várias chicotadas nas costas, e você vai cuidar dele depois, mas não tem cura. O príncipe precisa de cicatrizes que se comparem às do seu povo. Solution riu e foi pegar o chicote. Diana obedeceu em silêncio, ajudando-o a tirar a armadura, ajudando-o a se levantar após seus golpes violentos, e em seguida, ajudando-o novamente até que seu corpo encharcado de suor estivesse deitado de bruços em seus aposentos, para que ela pudesse cuidar dele adequadamente. Você é realmente forte, Sado, disse ela com um tom de respeito enquanto passava o pano úmido sobre as listras ensanguentadas em suas costas, torceu a água ensanguentada na bacia de porcelana, molhou o pano novamente e enxugou suas costas poderosas novamente. Obrigado, Diana. Ele grunhiu e suspirou de alívio com a sensação refrescante da água limpa sobre a pele. Ele não disse o porquê, e ela não sentiu necessidade de perguntar. Após dias de viagem nas carroças lentas, dias de comida insossa e sem graça que os contadores mesquinhos da companhia Lurgin pagavam para alimentar seus rebanhos, Tyr ouviu o som de muitas vozes lá fora. Demorou um pouco para entender o que diziam. Pasem, chegamos. Tyr respirou fundo e, por um instante, esqueceu suas correntes e seu colar de prata, esqueceu-se de tudo e apenas aproveitou a sensação de estar em casa, uma das mais poderosas das grandes cidades. Riquezas do norte e do sul fluíam por ela, e até mesmo as tribos centauras a leste do que antes era Comestra possuíam produtos pazenianos, produtos acabados que chegavam a todos os lugares. Ela cutucou um pequeno buraco no tecido bege das carroças e o alargou um pouco, com o olho. Pressionado contra o buraco, pôde ver as grandes muralhas que testemunhavam seu poder entre as cidades-estados. Soldados orcs caminhavam pelas muralhas, vestindo boas armaduras de meia placa e roupas vermelhas brilhantes sobre as partes protegidas, cada um acompanhado por um arqueiro élfico. O clima estava quente, eles usavam calças curtas e capacetes fortes e resistentes que terminavam na ponte do nariz. A carroça parou enquanto os guardas no portão passavam e inspecionavam a carga. A aba se abriu para ela, expondo-os à luz do dia, e após uma rápida espiada, os guardas seguiram em frente. Com o sol apenas despontando no horizonte, ela teve tempo de sobra para olhar ao redor. As carroças percorriam as ruas largas e familiares do Distrito Superior, e por um buraco na parede, Tyr avistou o palácio do príncipe. Ele está aí? Está pensando em mim? Quantas noites fiquei acordada naquela cama, feliz, preguiçosa depois de termos feito amor, nós dois, ou nós três. Talvez minha carta tenha chegado até ele, não que vá adiantar de nada. Sou Tyr agora, uma escrava de herança e treinamento nobres, mas de uma casa que deseja permanecer anônima. Mas e se alguém da nobreza me comprar? A maioria dos ricos me conhece. Tyr balançou a cabeça e a abaixou, a felicidade de seu retorno brevemente abatida pela repentina opressão de sua reputação. Ninguém acredita em mim, ninguém vai acreditar em mim, só o príncipe, e agora eu sou um fardo. Ela se lembrou novamente. Mas seus amigos. Ela teve o breve pensamento e riu assim que se formou. Você não tem amigos agora. Foi o último pensamento que ela teve antes que a carroça finalmente parasse. Um homem de aparência rude, com roupas azuis e verdes brilhantes, aproximou-se da carroça, destrancou o portão traseiro e estendeu a mão. Ele tinha um corpo musculoso e estava armado com um cacetete de aparência pesada, além de uma espada curta de fabricação barata. Ele não sacou nenhum dos dois, apenas acenou com os dedos para fora e para trás, em direção a si mesmo. Vamos, precisamos dar banho em todos vocês, alimentá-los e prepará-los para a venda, disse ele com uma disposição bastante alegre.
As correntes chocalharam quando todos os escravos se levantaram e começaram a descer lentamente. Para a surpresa de Tyr, ele os ajudou a descer um por um. Ele foi surpreendentemente educado a cada passo e, apesar de seu armamento, ele os tratou quase como convidados. Quando Tyr saiu, ela se viu em um lugar familiar, onde já passará bastante tempo, assistindo às vendas como entretenimento. Eu me perguntava como era o interior daquele prédio. Acho que não ficaremos presos por muito tempo, mas se o padrão se mantiver, estarei lá no final. Ela olhou para o quarteirão onde os condenados estavam sendo vendidos para pagar suas vítimas. No entanto, o que mais chamou a atenção de Tyr foi: não há comestras. Não vejo nenhum nessa linha. Pode ser uma coincidência. Mas ela realmente fez isso? Vamos, queremos pelo menos um pouco de vocês lá em cima hoje. E não se preocupem, aqui é pazem. Mesmo que vocês sejam trabalhadores comuns, os preços têm subido ultimamente depois daquela queda do mercado, então podem esperar que não serão tão maltratados. Ele andava meio alegre enquanto falava com eles, conduzindo as pessoas acorrentadas em direção às portas duplas na lateral do prédio. Alguns dos que estavam acorrentados tinham expressões aliviadas, porém, para Tyr, isso não significava nada. Uma espécie de arrogância tomou conta dela, uma certeza e confiança que vinham em parte de saber o quão bem ela podia manipular quase qualquer um que tivesse um senso de fome e desejo por eles, algo que ela provou a si mesma com aquele pobre e inocente funcionário em Shognai. Que meus irmãos se engasguem com o ouro que meu corpo lhes deu? Ela os amaldiçoou e fechou os olhos delicadamente, seus pés arrastando-se sobre a madeira que ela não conseguia ver. Tudo o que ela tinha que fazer era seguir os passos curtos à sua frente e ouvir o leve barulho das correntes. Desta vez você é o Homem-Fera, disse seu irmão mais velho. Mas eu não quero ser, respondeu sua irmã. Eu serei o Homem-Fera, contanto que eu possa usar a coisa vermelha. Tyr relembrou sua vida como a pequena Lodira, se voluntariando para ser a vilã nas brincadeiras infantis. Desde que pudesse usar a única peça de roupa brilhante que eles tinham, eles reviravam os olhos e concordavam, sem se importar que ela não pudesse alcançar seus irmãos mais velhos e mais rápidos, porque ela podia usar algo que achava bonito. Apesar de tudo, seu coração se encheu de lágrimas, diante das camadas de pressão sobre poder e sucessão. Eu amei todos vocês, uma vez, e vocês me venderam, todos vocês, por um pouco de ouro extra, algumas vacas, galinhas e cabras. Vocês me deixaram com este castigo. Vocês sabem que eu não fiz isso, mas então estava certo, não importa. Tyr enxugou os olhos novamente e bufou com força. Depois engoliu em seco enquanto seguia o movimento de virar. O quarto estava mais quente que o corredor. E ela ouviu o som de água fluindo por perto e baldes sendo despejados. Ela estremeceu uma vez, livrando-se do devaneio em que havia se lançado e se concentrou no momento em que, à sua frente, correntes estavam sendo destrancadas e pessoas levadas embora. Ela pegou aquela lembrança de amor, de afeição familiar, e a guardou em uma caixa em seu coração. Lodira era a fera em nossos jogos. Tyr será a fera em suas vidas, eu vou foder eles. Todos. Tyr jurou, e quando suas correntes caíram, ela abriu os olhos e deu um passo à frente. Quando Nu acordou, não estava muito claro lá fora. De bruços, a garota de cabelos azuis dormia profundamente. Por um instante, o alarme percorreu a assassina élfica, até que as lembranças do dia anterior voltaram. Número 4. Vou ter que te dar um novo nome, isso não vai dar certo. Ou talvez eu devesse deixar você escolher um. Eu provavelmente escolheria Sobela, mas não tenho o direito de usá-la para me desabafar. Você também não tinha o direito de matar todas aquelas pessoas, mas isso não a impediu, disse ela para si mesma, e ficou ali por mais um tempo, acariciando as costas da garota de cabelo azul. Eu salvei uma. Não poderia ter salvado mais, e pelo menos ela não vai sofrer, e isso já é misericórdia suficiente. Talvez elas até tenham derrubado alguns homens-fera pelo caminho. Era um pequeno consolo, mas era tudo o que Nua tinha. Ela despertou a criança lentamente do seu descanso, sentou-se e cruzou os braços em volta do corpinho gordinho da número 4, deitou a menina na tábua com algum pesar, tempo suficiente para juntar suas coisas e colocar a mochila de volta, antes que a menina começasse a se mexer, e seus grandes olhos arregalados começassem a olhar ao redor.
O alarme surgiu intuitivamente até que ela também começou a se lembrar dos eventos do dia anterior e permitiu que Nua pegasse. Espere, ordenou Nua, e número 4 obedeceu, com resistência da não-vida, velocidade da morte, a corrida começou. Ela disparou sobre o forte em ruínas, circulou por trás dele, avançou a toda velocidade para longe da fronteira e correu em direção ao sol nascente até avistar uma estrada. A mata de ambos os lados da estrada havia sido cortada, mas não muito, e a estrada em si parecia mais uma larga trilha de terra, nem mesmo tão compactada quanto as estradas de Tlaumo. A terra era solta e seus pés afundavam facilmente nela. O sol acima dela aquecia sua pele e cabelos. Em outras circunstâncias, tudo teria sido uma sensação profundamente agradável. Ela se viu movendo-se pela estrada de um lado para o outro com seus passos enquanto buscava a superfície mais firmes, e guizagueando. Como uma bêbada, seus pés levantando torrões de terra cada vez que ela se soltava de um passo para o outro. Nu agarrou-se firmemente a número 4, embora tomasse cuidado para não machucar a garota. Estava claro que ela estava cansada e desconfortável por ter sido carregada por tanto tempo. Ela, no entanto, também não se queixou. Na verdade, apesar do leve movimento de seus pequenos músculos e corpo, parecia olhar ao redor com fascínio excepcional. Nua sentia seus olhos seguindo uma abelha zumbindo que parecia determinada a voar ao lado delas por vários minutos antes de encontrar uma flor mais interessante. Um interesse que número 4 obviamente compartilhava enquanto a observava até que desaparecesse completamente de vista. Nua sentiu o cheiro da vila antes de vê-la, ou melhor, sentiu o cheiro dos arrozais que a vila sem dúvida cultivava. O cheiro distante do que ela só conseguia descrever como um peido constante chegou até eles. Que cheiro é esse? Perguntou o número 4, franzindo o nariz antes de apertá-lo com força. Um arrozal. Eles usam dejetos corporais para ajudar o arroz a crescer, e isso deixa a área ao redor com um cheiro ruim. Ninguém gosta, mas as pessoas precisam comer. Nua respondeu e torceu o nariz. Mas sim, fede mesmo, não se preocupe, não vamos demorar. A vila me pareceu imediatamente familiar, já estive aqui antes, disse Nua baixinho. A número 4 empurrou as mãozinhas contra os ombros de Nua, de modo que ela se inclinasse para trás e olhasse para o rosto do adulto. Você já viu o mundo inteiro? Não, nem uma pequena parte, na verdade, mas o que você sabe sobre o mundo, pequena? Perguntou Nua, enquanto a curiosidade sobre sua criação até então dominava a assassina. Alguns dos números antigos usados para formar novos números falavam de outros lugares, lugares que chamavam de lar, Comestra, Pazen, Kaizen, Anaxen e muitos outros lugares. Imagino que deviam ser lugares legais, porque as pessoas desses lugares choravam muito. A número 4 respondeu com um pouco de tristeza por outra pessoa e um olhar pensativo ao olhar para trás, na direção de onde viera. Quantos anos você tem? Número 4? Nua perguntou finalmente. Não sei o que você quer dizer, ela respondeu, franzindo suas pequenas sobrancelhas azuis. Quantos verões você já viu? Nua mudou a pergunta. O que é verão? Perguntou a número 4 em resposta. Nua cerrou os dentes. Seu par de acasalamento tinha outros números depois de você? Ela assentiu. Muitos. O nó se contorceu no estômago de Nua. Seus olhos se fecharam enquanto ela sentia o coração disparar, e ela decidiu abandonar a pergunta. Ela tem pelo menos 8 anos, talvez 9, não importa. Não se preocupe, disse Nua enquanto se aproximava de um velho que escovava um cavalo. Ele vestia roupas relativamente novas, possivelmente quase novas. Embora seu corpo estivesse sujo de tanto trabalhar, ele também estava visivelmente de estômago cheio e cantarolava satisfeito enquanto escovava um cavalo. Era obviamente jovem e bem cuidado, uma aquisição recente, sem dúvida, velho, disse Nua enquanto se aproximava, sacudindo a terra da estrada mais precária dos pés enquanto falava. Ele se virou e a reconheceu imediatamente. Duquesa, disse ele, ajoelhando-se sobre um joelho, você está viva. Estou, da última vez que verifiquei, não deveria? Perguntou Nua em tom de brincadeira, aliviada por ter encontrado seu próprio território. Felizmente, meus escravos deveriam ter investido pesado por aqui, e pelo visto, investiram. A risada dela foi genuína quando ela deu a ele, pois ainda estava fresco em sua mente o conhecimento de que se alguém tivesse entrado em seu caminho,
ela estaria completamente morta. Bem, disse ele, ajoelhado e com a cabeça baixa, sua mordomo e sua assistente estiveram aqui, nos contaram como você foi para o Império Tlaumo por Lady Sobela. Então, eu presumi, todos nós presumimos, que você já estivesse morta. Pobre Kaiji, e provavelmente, pobre Priscelis, deve ter sido difícil ouvir isso. Nua pensou com simpatia antes de continuar. Que bom que você se lembra de mim da minha última viagem por aqui, alguns meses atrás, suponho, voltando com Bracer. Vejo que meu investimento neste lugar já lhe rendeu muito, cavalo novo, roupas novas, você está com uma ótima aparência. E o resto do lugar também. Normalmente, eu adoraria ficar e descobrir como meus servos desempenharam suas funções, mas preciso voltar para Pazem. Um sorriso caloroso inundou seu rosto. Que corrida e tanto, duquesa! O velho parecia bastante impressionado, mesmo com a cabeça baixa. Ou seria, mas, estou correndo há dias, sem dormir direito, e receio estar bem perto do meu limite. Preciso voltar para Pazem. Tenho este para cuidar e preciso me reportar ao príncipe. Tenho tanto para fazer e lhe detesto pedir, mas posso pegar seu cavalo emprestado, velho? Juro que ele retornará assim que eu chegar em casa, Nua respondeu com urgência. A pele do velho ficou um pouco pálida. Duquesa, isto é. Levante a cabeça, ordenou Nua e colocou a mão no ombro cansado do velho. As feições velhas e magras do humano de barba branca e desgrenhada se ergueram para encará-la. Ele era a definição da velhice. Então, ela falou como se fosse um avô querido, com a voz gentil e cheia de sinceridade. Preciso voltar para Pazem. Só quero ir para casa. Você me ajuda? Perguntou. Como, sob as estrelas, passei a vida inteira sem sorte nenhuma, só para acabar primeiro com moedas de alguns escravos e depois ter a chance de roubar algumas moedas de uma mulher nobre, e ainda por cima rica. É como se toda a sorte da minha vida tivesse sido jogada para o fundo, pensou o velho Midsa, com partes iguais de aborrecimento e felicidade. Ele virou os olhos brilhantes para a nobre que exalava um cheiro forte de ouro, tesouro, e uma urgência. Ela está desesperada, ele se perguntou sobre a necessidade que ela tinha de sua ajuda. Nua estendeu a mão para ele. Ele ainda parecia incerto, mas em seus olhos ela viu o olhar penetrante do oportunista calculando o que poderia obter em troca do que lhe era pedido. Bem, eu seria privilegiado e tudo, mas, veja, este cavalo custou bastante. E, bem, o risco é o que é. Ele esfregou as palmas das mãos, mas se conteve e as torceu como se estivesse preocupado. Veja, tem a questão do dinheiro. Moeda? Nua perguntou, dando um passo para trás como se tivesse levado um golpe. Bem, é só que, eu sei que você precisa dele e tudo mais, mas esse é meu cavalo e, claro, se você quiser voltar mais rápido, não me importo de vendê-lo para você, por exemplo. Ele a olhou de cima a baixo com olhos cobiçosos, como se estivesse avaliando um peru premiado. 5 moedas de ouro, ele finalmente disse e estendeu a mão em direção a ela, esperançoso. Nua sentiu o sangue ferver, ela pegou a bolsa de moedas. Muito bem, eu preciso voltar, murmurou, com a número 4 fungando em seus braços. Eu não gosto deste lugar. Ela estava virando a cabeça e segurando o nariz. Nós iremos embora logo. Nua xingou quando estendeu a mão para pegar a bolsa de moedas e percebeu que ela havia sumido. Droga! Ela xingou novamente. Droga, droga, droga! Ela xingou repetidamente e olhou para a mão vazia, os dedos dele se curvando em sua direção, os olhos cheios de expectativa. Minha bolsa de moedas sumiu. Posso te prometer seu ouro quando voltar, mas não tenho dinheiro comigo, admitiu Nua, relutante. Você poderia simplesmente abrir mão de sua arma ou algo assim. Você tem muita. Você sempre pode comprar outra faca, e aposto que isso cobriria o cavalo, minha senhora. Seus olhos se voltaram para a bainha de aparência cara. Ela podia vê-lo praticamente despindo a cobertura da lâmina para refletir sobre a riqueza que seu precioso bem poderia lhe trazer. Eu não tenho nada que eu possa me desfazer, exceto o que me resta dos meus suprimentos, e eles não valem o que você quer pelo cavalo, admitiu Nua, a contragosto. Então, sinto muito, minha duquesa, mas não posso ajudá-la. Midsa balançou a cabeça e lentamente retirou a mão dela. Entendo, Nil se endireitou, eu voltarei, não se preocupe.
Ela agarrou a número 4 com um pouco mais de força e começou uma corrida longa e constante que não a levaria para longe daquela vila o suficiente para seu gosto. Número 4 tremeu de medo. Você pode comprar homens comedores? Ela manteve o olhar por cima do ombro de Nua, na direção da vila onde vira a criatura curiosa a quem chamavam de cavalo. Comedores? Você quer dizer homens-fera? Aquilo não era um homem-fera, era apenas uma fera comum, um cavalo. Muitas pessoas os montam, Nua respondeu, mas apertou as mãos nas costas. Por que você está brava? Ah, é esse o seu número? Duquesa? Perguntou o número 4, agarrando a capa enorme em volta do corpo, seus olhos percorrendo o mundo com partes iguais de fascínio, excitação e medo renovado ao se lembrar do animal desconhecido. Isso não é um número, é o meu título, mas meu nome é Nua Kalen Aivenor. Pode me chamar do que quiser, eu acho, Nua respondeu, e então olhou por cima do ombro para o caminho de onde tinham vindo. Estou com raiva. Estou com raiva porque enviei ajuda para aquela aldeia, meus servos mais leais, não tenho dúvidas de que eles foram rápidos em distribuir dinheiro, descobrir suas necessidades e fazer o que estava ao seu alcance. Nua sentiu os dedos se apertarem e os afastou da cintura da número 4 para serrá-los em vez de arriscar se machucar. O cavalo dele pode até ter vindo das moedas que eu dei, mas quando eu o procurei precisando de ajuda para levá-lo de volta à cidade mais rápido, tendo acabado de deixar as profundezas da capital Tlaumo, o que aconteceu? Ele me recusou, Nua murmurava palavrões enquanto corria em seu trote constante. Ele não se importava comigo, nem com você, e não se importava com o que pudesse acontecer na estrada, qualquer coisa, nada, se não pudesse lucrar, ele não se importava. Nua fechou os olhos para o presente, mas não conseguia esquecer a lembrança de implorar a um humano por qualquer tipo de ajuda, e não receber nada dele. Ela falava consigo mesma enquanto corria. Número 4 já havia se perdido em sua própria confusão há muito tempo. Ele simplesmente precisava de mais. Viu você nua e a deixou sem. Tinha um cavalo e me viu andando. E não me deu nada quando podia tirar de mim primeiro. Talvez eu não devesse me ressentir de sua falta de dinheiro. Ele sabe que sou rica, posso me dar ao luxo. Mas reter ajuda depois de ter enriquecido aquela aldeia 2 vezes? Era uma pílula amarga de engolir, e desceu com força nas entranhas de Nua. Número 4 olhou para trás, por cima do ombro. Não entendo. Ela piscou seus brilhantes olhos castanhos para a companheira, querendo saber mais, mas Nua balançou a cabeça. Não é para crianças se preocuparem. Nua respondeu com uma voz calma e baixa. Segure-me com mais força. Vamos um pouco mais rápido agora, está bem? As pequenas mãos da número 4 seguraram firme as da assassina, e Nua começou a correr rapidamente pela parte inclinada da estrada.